As margens do rio Estige se estendiam em uma névoa persistente, um véu cinzento que engolia a luz tênue do submundo. Caronte, com seu rosto marcado pelo tempo e pela melancolia, aguardava em sua barcaça escura, feita de madeira enegrecida e gasta pelos anos incontáveis de serviço. A água do rio, densa e opaca, movia-se com uma lentidão exasperante, como se o próprio tempo ali estivesse preso em um ciclo interminável de espera. Cada ondulação suave na superfície refletia a pálida luz das estrelas distantes, criando padrões efêmeros que desapareciam tão rápido quanto surgiam. O silêncio era quase palpável, interrompido apenas pelo leve ranger da madeira da barcaça e pelo som distante de lamentos que ecoavam pelas margens sombrias. Caronte, com suas vestes esfarrapadas e um olhar fixo no horizonte nebuloso, aguardava pacientemente os espíritos que se aproximavam, cada um carregando consigo a bagagem de suas vidas passadas. A neblina úmida impregnava o ar, envolvendo tudo em uma camada fria e pegajosa, enquanto o rio continuava a fluir em sua jornada eterna, levando consigo as almas que buscavam repouso nas profundezas do Hades. O remo de Caronte, desgastado e coberto de musgo, repousava sobre a borda da barcaça, pronto para impulsionar a embarcação através das águas turvas. A cada instante que passava, a escuridão se aprofundava, tornando a travessia ainda mais sombria e misteriosa, um convite silencioso ao sono e ao esquecimento. Os espíritos vagando pelas margens aproximavam-se lentamente, atraídos pela presença de Caronte e pela promessa de uma passagem para o reino dos mortos. Seus rostos pálidos e desolados refletiam a tristeza e o arrependimento, enquanto aguardavam sua vez de embarcar na barcaça e iniciar a jornada final. A cada suspiro, a névoa se adensava, envolvendo tudo em um manto de mistério e escuridão, preparando o cenário para a travessia silenciosa e inevitável pelo rio Estige. A espera parecia interminável, mas Caronte permanecia impassível, acostumado com a lentidão e a monotonia do submundo, um guardião silencioso das almas perdidas. A barcaça de Caronte deslizava suavemente pelas águas escuras do Estige, impulsionada pelo remo lento e constante do barqueiro. Cada remada era um sussurro na vastidão silenciosa do submundo, um eco abafado que se perdia na névoa densa que pairava sobre o rio. Os espíritos a bordo permaneciam em silêncio, suas formas translúcidas envoltas em uma aura de melancolia e resignação. Seus olhares fixos no horizonte distante refletiam a incerteza e o medo do desconhecido, enquanto a barcaça avançava lentamente em direção ao reino de Hades. A água do rio, fria e viscosa, lambia as bordas da barcaça, criando um som suave e constante que contribuía para a atmosfera de calma e monotonia. O céu acima, se é que se podia chamar assim, era uma tela escura e uniforme, sem estrelas ou lua para iluminar a jornada. A escuridão era quase palpável, envolvendo tudo em um manto de mistério e esquecimento. Caronte, com sua figura enigmática e silenciosa, continuava a remar, guiando a barcaça através das águas turvas com uma precisão implacável. Seus movimentos eram lentos e deliberados, como se estivesse ciente de que o tempo não tinha importância naquele lugar sombrio e desolado. A cada instante que passava, a barcaça se afastava das margens do mundo dos vivos, adentrando cada vez mais no reino dos mortos. A névoa se adensava, obscurecendo ainda mais a visão e intensificando a sensação de isolamento e solidão. Os espíritos, cada um com sua própria história e seus próprios arrependimentos, permaneciam em silêncio, aguardando o destino que os aguardava nas profundezas do Hades. A jornada era longa e tediosa, mas Caronte continuava a remar, impulsionado por uma força invisível e inabalável. Seu rosto, marcado pelo tempo e pela experiência, não revelava nenhuma emoção, apenas uma determinação silenciosa e implacável. À medida que a barcaça de Caronte avançava pelo rio Estige, a paisagem ao redor tornava-se ainda mais desolada e sombria. As margens do rio, antes visíveis em meio à névoa, agora se fundiam em uma escuridão indistinta, como se o próprio submundo estivesse tentando engolir a embarcação.
O silêncio era ainda mais opressor, interrompido apenas pelo som suave e constante do remo de Caronte e pelo murmúrio distante de lamentos que ecoavam pelas profundezas do Hades. Os espíritos a bordo permaneciam imóveis, seus rostos pálidos e inexpressivos voltados para o horizonte nebuloso. Seus olhos, antes cheios de incerteza e medo, agora refletiam uma resignação passiva, como se tivessem aceitado seu destino final. A água do rio, densa e escura como tinta, movia-se com uma lentidão exasperante, como se estivesse resistindo ao avanço da barcaça. Cada ondulação suave na superfície refletia a luz fraca e distante de estrelas que já não existiam, criando padrões efêmeros que desapareciam tão rápido quanto surgiam. O ar estava impregnado de um cheiro úmido e pungente, uma mistura de terra molhada e decomposição que pairava sobre o rio como um véu invisível. Caronte, com sua figura austera e imperturbável, continuava a remar, guiando a barcaça através das águas turvas com uma precisão implacável. Seus movimentos eram lentos e deliberados, como se estivesse medindo cada instante, cada remada, cada suspiro. A cada instante que passava, a barcaça se afastava cada vez mais do mundo dos vivos, adentrando no reino dos mortos. A névoa se adensava, obscurecendo ainda mais a visão e intensificando a sensação de isolamento e solidão. Os espíritos, cada um com sua própria história e seus próprios segredos, permaneciam, em silêncio, aguardando o momento de enfrentar seu destino final. A jornada era interminável, mas Caronte continuava a remar, impulsionado por uma força invisível e inabalável. Seu rosto, marcado pelo tempo e pela experiência, não revelava nenhuma emoção, apenas uma determinação silenciosa e implacável. O som do remo de Caronte cortando as águas do Estige era a única melodia naquele reino de silêncio e sombras. A barcaça, agora envolta em uma névoa ainda mais densa, parecia flutuar em um vazio sem fim. Os espíritos, antes apreensivos, agora pareciam ter se fundido com a própria escuridão, tornando-se indistinguíveis do ambiente ao seu redor. A água do rio, fria e viscosa, deslizava sob a barcaça com uma lentidão exasperante, como se estivesse carregando o peso de todas as almas perdidas. Não havia luz, nem mesmo a pálida cintilação das estrelas distantes. Apenas a escuridão profunda e impenetrável que pairava sobre o submundo, um véu que separava os vivos dos mortos. Caronte, com sua figura enigmática e imperturbável, continuava a remar, guiando a barcaça através das águas turvas com uma precisão implacável. Seus movimentos eram lentos e deliberados, como se estivesse ciente de que cada remada o aproximava do destino final. A cada instante que passava, a barcaça se afastava cada vez mais do mundo da luz e da vida, adentrando no reino das trevas e do esquecimento. A névoa se adensava, obscurecendo ainda mais a visão e intensificando a sensação de isolamento e solidão. Os espíritos, cada um com sua própria história e seus próprios segredos, permaneciam em silêncio, aguardando o momento de enfrentar seu julgamento final. A jornada era interminável, mas Caronte continuava a remar, impulsionado por uma força invisível e inabalável. Seu rosto, marcado pelo tempo e pela experiência, não revelava nenhuma emoção, apenas uma determinação silenciosa e implacável. A travessia do Estige era um ritual antigo e solene, uma passagem obrigatória para todos aqueles que ousavam cruzar as fronteiras da morte. E Caronte, o barqueiro do submundo, era o guardião desse ritual, o guia silencioso das almas perdidas. Lentamente, muito lentamente, a barcaça de Caronte aproximava-se do seu destino. As margens do rio Estige, antes meros borrões na escuridão, começavam a tomar forma, revelando um cenário desolador de rochas escarpadas e árvores retorcidas. O ar, antes apenas úmido e frio, agora carregava um odor pungente de enxofre, um prenúncio da proximidade do reino de Hades. O silêncio, embora ainda presente, era agora pontuado por sussurros e gemidos, ecos de almas atormentadas que vagavam pelas profundezas do submundo. Os espíritos, antes passivos e resignados, começavam a mostrar sinais de inquietação,
como se pressentissem o julgamento que os aguardava. Seus olhares, antes fixos no horizonte distante, agora se moviam nervosamente, buscando em vão um vislumbre de esperança. A água do rio, densa e escura como breu, agitava-se suavemente, como se estivesse ciente da proximidade do seu fim. Cada ondulação suave na superfície refletia a luz fraca e avermelhada que emanava das profundezas do Hades, criando padrões sinistros que desapareciam tão rápido quanto surgiam. Caronte, com sua figura austera e imperturbável, continuava a remar, guiando a barcaça através das águas turvas com uma precisão implacável. Seus movimentos eram lentos e deliberados, como se estivesse preparando os espíritos para o que estava por vir. A cada instante que passava, a barcaça se aproximava do seu destino final, a porta de entrada para o reino dos mortos. A névoa se dissipava lentamente, revelando um portão imponente, feito de ferro forjado e adornado com crânios e ossos. Guardiões sombrios protegiam o portão, suas formas ameaçadoras envoltas em sombras e mistério. A jornada estava chegando ao fim, mas o verdadeiro terror estava apenas começando. A barcaça de Caronte finalmente alcançou as margens do submundo. Com um leve solavanco, a embarcação tocou a areia negra e fria, marcando o fim da jornada pelo rio Estige. Os espíritos hesitantes começaram a desembarcar, suas formas translúcidas movendo-se com uma lentidão fantasmagórica. Seus pés, antes firmes no mundo dos vivos, agora afundavam na areia movediça do reino dos mortos, simbolizando sua completa separação da vida. O ar estava denso e carregado, impregnado de um cheiro acre de enxofre e morte. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo som distante de lamentos e gemidos que ecoavam pelas profundezas do Hades. Caronte, com sua figura austera e imperturbável, observava os espíritos desembarcarem, seu rosto marcado pelo tempo e pela experiência impassível como sempre. Seus olhos, profundos e penetrantes, pareciam enxergar através das almas dos recém-chegados, desvendando seus segredos mais sombrios. A paisagem ao redor era desoladora e sombria, um labirinto de rochas escarpadas, árvores retorcidas e cavernas escuras. O céu, se é que se podia chamar assim, era uma tela negra e uniforme, sem estrelas ou lua para iluminar o caminho. Guardiões sombrios protegiam a entrada do reino de Hades, suas formas ameaçadoras envoltas em sombras e mistério. Seus olhos vermelhos e brilhantes fixavam-se nos espíritos, como se estivessem julgando suas almas antes mesmo de entrarem no submundo. A travessia do Estige havia terminado, mas a jornada dos espíritos estava apenas começando. Agora, eles teriam que enfrentar o julgamento de Hades e seu destino final. Após o desembarque dos espíritos, Caronte retornava à sua barcaça, movendo-se com a lentidão de quem já testemunhou incontáveis travessias. Cada passo era medido, cada movimento deliberado, como se o tempo não tivesse mais importância para ele. A areia negra e fria cedia sob seus pés, criando um som suave e constante que se perdia na vastidão silenciosa do submundo. Uma vez a bordo, Caronte pegava seu remo, desgastado e coberto de musgo, e o mergulhava nas águas escuras do Estige. A cada remada, a barcaça deslizava suavemente para longe das margens, adentrando, novamente no rio sombrio. O silêncio retornava, mais denso e opressor do que antes, interrompido apenas pelo som suave e constante do remo e pelo murmúrio distante de lamentos que ecoavam pelas profundezas do Hades. Caronte não olhava para trás, não se importava com os espíritos que deixava para trás, cada um seguindo seu próprio destino. Seu único objetivo era cumprir sua tarefa, transportar as almas perdidas de um lado para o outro do rio, repetindo o ciclo eterno da morte e do renascimento. A névoa voltava a envolver a barcaça, obscurecendo a visão e intensificando a sensação de isolamento e solidão. Caronte continuava a remar, impulsionado por uma força invisível e inabalável. Seu rosto, marcado pelo tempo e pela experiência, não revelava nenhuma emoção, apenas uma determinação silenciosa e implacável. A travessia do Estige era um trabalho árduo e monótono.
Mas Caronte o executava com uma precisão implacável, sem questionar seu propósito ou seu destino. Ele era o barqueiro do submundo, o guardião do portal entre a vida e a morte, e sua tarefa era transportar as almas perdidas para o seu descanso eterno. A barcaça de Caronte deslizava lentamente pelas águas escuras do Estige, retornando ao ponto de partida. A névoa envolvia a embarcação, obscurecendo a visão e criando uma sensação de isolamento ainda maior. O silêncio era quase palpável, interrompido apenas pelo som suave e constante do remo e pelo murmúrio distante de lamentos que ecoavam pelas profundezas do Hades. Caronte, com sua figura austera e imperturbável, continuava a remar, guiando a barcaça através das águas turvas com uma precisão implacável. Seus movimentos eram lentos e deliberados, como se estivesse medindo cada instante, cada remada, cada suspiro. A cada instante que passava, a barcaça se aproximava do outro lado do rio, do ponto de partida onde novos espíritos aguardavam sua vez de serem transportados para o reino dos mortos. A névoa se adensava, obscurecendo ainda mais a visão e intensificando a sensação de isolamento e solidão. Caronte continuava a remar, impulsionado por uma força invisível e inabalável. Seu rosto, marcado pelo tempo e pela experiência, não revelava nenhuma emoção, apenas uma determinação silenciosa e implacável. A travessia do Estige era um ciclo interminável, uma repetição constante da mesma tarefa, um trabalho árduo e monótono que Caronte executava com uma precisão implacável. Ele era o barqueiro do submundo, o guardião do portal entre a vida e a morte, e sua tarefa era transportar as almas perdidas para o seu descanso eterno. A cada travessia, Caronte testemunhava a tristeza e o sofrimento dos espíritos, mas ele não se permitia sentir nada, apenas cumpria seu dever com uma frieza implacável. Ele era o servo da morte, o guia silencioso das almas perdidas, e sua jornada continuaria para sempre, até o fim dos tempos. Novamente, Caronte alcançava as margens do rio Estige, onde uma nova leva de espíritos aguardava ansiosamente a travessia. Seus rostos, pálidos e desolados, refletiam a angústia e o medo do desconhecido. Alguns choravam silenciosamente, outros murmuravam preces desesperadas, enquanto outros permaneciam em silêncio, resignados ao seu destino. Caronte, com sua figura austera e imperturbável, observava os espíritos se aproximarem, seu rosto marcado pelo tempo e pela experiência impassível como sempre. Seus olhos, profundos e penetrantes, pareciam enxergar através das almas dos recém-chegados, desvendando seus segredos mais sombrios. Sem dizer uma palavra, Caronte indicava com um gesto para que os espíritos embarcassem na barcaça. Eles obedeciam silenciosamente, movendo-se com uma lentidão fantasmagórica, como se estivessem carregando o peso de todos os seus pecados. A barcaça, já sobrecarregada com as almas perdidas, afundava um pouco mais nas águas escuras do Estige. O ar estava denso e carregado, impregnado de um cheiro acre de enxofre e morte. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo som distante de lamentos e gemidos que ecoavam pelas profundezas do Hades. Caronte, com sua figura austera e imperturbável, pegava seu remo e começava a remar, guiando a barcaça através das águas turvas com uma precisão implacável. A travessia do Estige recomeçava, um ciclo interminável de morte e renascimento.